Agora, professor, quando a gente ouve falar nas esferas de influência e tentam colocar, então, Estados Unidos de um lado, Rússia do outro, China do outro, e ainda talvez uma quarta esfera que seria a Europa muito enfraquecida, o senhor concorda com esse tipo de análise de que existem esferas de influência nessa nova ordem, essa nova reorganização ou não? Esfera de influência é um termo que é muito tradicional nas relações internacionais, né? No sentido colonialista, imperialista, não. Mas sim os Estados Unidos. Estados Unidos, e sim por várias razões que posso apontar agora. Agora, não é a concepção da China. A ideia de esferas de influência para a China é uma ideia, logicamente que tem sua área de influência a China, mas a concepção chinesa é muito complexa. Ela é histórica. Ela tem 5.000 anos. A ideia de círculos concêntricos de influência confucionista e de esferas de influência, ou de áreas de influência, isso vem da dinastia Zhou, 2000 a.C. A ideia de tudo embaixo do céu. Se você a isso colocar os princípios de Bandung, de não intervenção nos assuntos internos, etc., etc., e a ideia de comunidade humana de destino compartilhado, você vai observar que tem aí uma tradição e um paradigma totalmente diferente. Totalmente diferente. Não é? As esferas de influência são esferas de domínio hegemônico que se remontam nas relações internacionais ao imperialismo do século XIX e depois, sim, ao mundo bipolar. Ao mundo bipolar entre a área dominada pela União Soviética e a área supostamente sob influência a área dos Estados Unidos. Estados Unidos promoveu golpes de Estado em países-chave no mundo. Indonésia, na década de 60, Brasil, Irã, governo democraticamente eleito que nacionalizou petróleo na década de 50. Países fundamentais para conter a União Soviética. O extermínio do Partido Comunista da Indonésia encaixa com isso, né? Isso naquele momento. Estados Unidos mantém essa postura. Só que num contexto multipolar, eles se adaptam. Né? Irrealista, segundo eles. Eles não querem, segundo a administração Trump, exportar democracia. Isso de exportar democracia é uma bobagem, isso não deu bom, critica Biden, os democratas, Trump fala que isso é uma bobagem, fala que isso é uma perda de tempo, que não leva a nada e é contraproducente para os interesses dos Estados Unidos, em última instância. A concepção de mundo que tem a China é diferente. E se observa empiricamente, em evidências históricas. Rússia também é diferente. Também é diferente porque, inclusive, essa parceria com a China tem feito abrir os olhos aos russos. Se você escuta, o caso da Ucrânia é particular. O caso da Ucrânia é uma resposta tardia, desde o meu ponto de vista, da expansão da OTAN e do perigo que significa armamento nuclear e um parceiro na OTAN no vizinho, onde a Rússia colocou uma linha vermelha. O mesmo aconteceria se alguém colocasse armamento nuclear no México. Estados Unidos invadem no dia seguinte. Isso é geopolítica e realismo puro. Agora, a relação da Rússia com o sul global mudou. Mudou, sobretudo a partir de 2000. E mudou muito, desde o meu ponto de vista, o aprendizado com a China. A ideia de se reconhecer como um Estado de civilização, a ideia de aderir explicitamente a não intervir em assuntos internos. A Rússia não se reconhece como sul global, isso é interessante. Está no meio termo. É aquele segundo mundo que ficou órfão depois da Guerra Mundial, né? A União Soviética se desagrega e há países da ex-União Soviética que começam a se reconhecer como sul global, mas não é fácil. Não é difícil para a Indonésia, onde nasce Bandung,
espírito de Bandung. Não é difícil para a China, com a tradição de Mao Zedong e Zhou Enlai. Então, o sul global, a China, Xi Jinping chegou no Brasil e falou: nós somos dois países do sul global. Então, há um diferente paradigma que nasce, sobretudo com a China, porque a China carrega 5.000 anos de convívio civilizatório com vizinhos. Uhum. O grande problema da China foi, depois da Revolução, sobretudo na década de 1960, cercada pela União Soviética por um lado e pelos Estados Unidos do outro, né? Foi o grande desafio geopolítico da China contemporâneo. Mas, na sua história, a China foi um país muito permeável, onde o bárbaro se cinicizava de maneira natural. O bárbaro não era bárbaro ontologicamente, aquele que nunca vai ser um dos nossos. A tradição ocidental é diferente. O supremacismo branco é um elemento comum da tradição ocidental, que agora se vê nas contradições internas dentro dos Estados Unidos, que eu acho o grande ponto de fraqueza de Donald Trump. Mas a gente pode partir isso depois.